Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista. No caso, eu estou sendo entrevistado hoje, né, João? A minha filha está sendo entrevistada e hoje nós vamos falar sobre o... Como é que fala? Comeback? Comeback. Isso, está voltando. Depois de 35 anos afastada, ela está de volta com Caros Amigos Ricos. O que será que é Caros Amigos Ricos em inglês? Eu vou só dar uma olhadinha aqui no Google Tradutor, 2 segundos, peraí. Dear Rich Friends. Mas eu quero saber agora italiano. Peraí. Enquanto o meu Google Tradutor vai procurando aqui como é que é em italiano, Caros Amigos Ricos, eu vou entrevistar o Vitor para a gente poder conversar sobre essa volta do Vitor às novelas. E não só isso, a volta do Vitor às novelas é com uma novela de comédia romântica, que também é o retorno do horário com comédia romântica. E o retorno do horário. Então tem muito retorno aí, né? Retorno do Vitor, retorno do Vitor às novelas, o retorno de uma novela de comédia romântica e o retorno do horário ao qual a novela romântica vai ser exibida. Né? Mas, se eu não me engano, a última novela que foi exibida no horário de Dias Melhores foi a própria Dias Melhores. E aí depois ficou Coisas da Vida e a outra novela. Acho que foi alguma coisa assim. Acho que foi. Achei aqui, deixa eu ver. Cari Amici é a novela de Vitor Abutre. Então, gente, é o seguinte. Vitor, a primeira pergunta é um grande clichêzão. Não é qual é o limite do humor, porque eu não vou me prestar esse papel. Mas eu quero saber o seguinte, como é para você voltar ao MV depois de um grande sucesso, porque é sempre assustador você voltar depois de um grande sucesso como foi Dias Melhores, e sempre aquela questão de não suprir as expectativas, por mais que você dê o seu melhor, a gente sempre fica com aquela questão. Qual que é a sua maior preocupação nesse retorno? Então, João, é uma grande felicidade, né, estar de volta. Né, durante esse tempo, né, Dias Melhores terminou em dezembro de 2018. Eu me dediquei mais, né, à direção, também aos projetos de supervisão. E agora, retornando a uma trama solo, né, também tive participações nas antologias do Mega Pro. É uma grande responsabilidade, né? Primeiro, por a gente estar voltando com mais um horário de novelas, né, estreia do nosso segundo horário. E também a gente tá com esse gênero, né, que é um gênero que eu sempre gostei. E voltar após Dias Melhores dá um peso, né? Dá assim, uma cobrança que as pessoas esperam. Pô, tem que ser ou igual ou melhor do que a sua anterior, que foi um grande sucesso. Porque se a pessoa chega e não faz algo, né, faz algo pior, poxa, será que foi sorte aquela? Ou será que ele realmente conhece, que ele se empenha, enfim. Então eu acho que é uma grande responsabilidade voltar ao gênero de novelas que eu já tinha dito que não ia escrever mais, né? Mas voltei. O Carlos tá diferente. O João Carvalho tá diferente, né? Que o João Carvalho não vai escrever mais. Aí, voltando, então, eu acho que traz assim, um peso, mas muito essa felicidade de querer contar essa história e compartilhar com o público. A outra pergunta, eu acho que até é relacionada a isso, né? Que você acabou de falar sobre a próxima produção. Eu vou falar a minha opinião, né? A gente tem a Avenida Brasil e a Favorita, do João Manuel Carneiro, que há sempre aquela discussão, né? A Favorita era muito boa, e aí veio a Avenida Brasil, e aí depois que a Avenida Brasil ficou naquela discussão de qual novela é melhor. Você acha que isso vai acontecer com Dias Melhores? Eu te pergunto isso, não porque eu acho que uma é melhor que a outra, até porque eu tenho minha opinião pessoal por ter lido os primeiros capítulos, mas você sabe que leitor, assim como telespectador, não está ligado diretamente à técnica. Ele quer saber as sensações que aquela produção traz para ele. E é claro que Dias Melhores tem um grupo de fãs fiéis, e a minha grande pergunta é, você acha que vai rolar muita comparação entre as duas novelas, assim, entre o público? Então, eu acho que sim, né? Inclusive, falando de Dias Melhores,
para mim ainda uma surpresa ver que ela continua sendo acessada no site, né? A gente tem o nosso chart, nossa audiência, e as pessoas continuam lendo. A gente fez a maratona, acho que foi em mês de junho, há pouco tempo, deu um grande boom, muitas pessoas, né, que não tinham acompanhado vieram acompanhar, me deram comentários, feedbacks que, por mais que não servem, que não vão servir para Desmelhores, já que foi encerrada, servem para mim para as próximas produções, e tem servido. Então, eu acho que vai ter, sim, né, uma comparação, até por ser um gênero semelhante, até por serem tramas jovens, mas eu acho que tem, né, assim, diferenças da proposta. Dias Melhores era muito mais clássica, não que Caros Amigos não seja, mas na questão de narrativa, na questão de vilão, né? Tinha uma vilã, né, Megerona, Gerona. a Vivian. E com Caros Amigos Ricos a gente vai ter outras coisas, né? Outros personagens, mas não, pelo menos ao primeiro momento a gente não tem assim, uma grande figura, né? O público vai conhecendo ao decorrer. Então eu acho que vai sim, né? Acho que é um pouco natural que as pessoas comparem a gente, né? As nossas produções com as nossas próprias anteriores, mas também vejo isso como algo saudável, né? Se as pessoas estão comparando, estão discutindo, é uma coisa boa, estão discutindo as suas produções. Qual é melhor também, né? Ao invés de É, discutir qual é pior, isso sim. que é o melhor. Mas assim, Uhum. eu acho também, eu acho que é uma trama que vem com uma outra proposta, mas é aquilo que a gente fala, né? O que bate no peito não tem jeito, né? E a produção tem as novelas, ela tem essa questão, no MV também, ela tem historicamente essa questão. E, Vitor, eu sinto que há uma diferença também até no quesito da produção no geral, porque eu sinto que Caros Amigos Ricos ela se aproxima com um novo mundo que em 2018 já tinha dado as caras, mas que agora está um pouco mais firme, né? Que é a questão do stream. Em 2018 a gente não Uhum. imaginava que o stream já estaria em 2020 tão adiantado como está hoje, na questão da HBO, na questão do HBO Max, né? A Globoplay, a própria Netflix continua lançando produtos voltados ao público jovem e tudo mais. E aí eu queria te fazer essa pergunta, você, Vitor, como autor, como uma pessoa que escreve, como uma pessoa que se organiza, né? Você saiu de um momento em que existiam 3 novelas no ar e 2 séries. E agora você vem num momento em que tem 50 produções disponíveis na plataforma da Mega D. Como conseguir... Como é que fala? Como é que eu posso te dizer? Trazer um público e conseguir se destacar em meio a tantas produções, né? O que você tem buscado colocar na sua novela que de fato converse com o público, que lê o Mega D? Então, a proposta da novela é uma proposta muito jovem, né? Eu acho que Dos Melhores tinha isso, mas eu acho que aqui está mais evidente, pelo menos pelos personagens, pela história dela, né? Dos Melhores tinha já uma certa transição, eram personagens que já estavam, né, mais maduros, né? Não eram adolescentes, nem assim, né? Caros Amigos, a gente tem uma faixa já de 20 anos. E também tem uma proximidade muito com o público do mundo virtual. Um público que muitas vezes é dessa idade, um público que acompanha muitas produções, como a gente, né, conhece do streaming, então séries, comédias românticas, né, produtos muito comuns, principalmente internacionalmente, né, diversos. Então, eu acho que para dialogar, para trazer esse público que tem ali no Mega D 50, acho que até um pouquinho mais de 50 produções, o que fazer? Essa é uma grande questão. Eu acho que é trazer coisas que interessem. Então, essa questão jovem é interessante. E também, né, por ser uma trama que foi criada há poucos meses, uma trama que é atual, uma trama que vai dialogar também com essa necessidade da gente trazer a leveza. Então, óbvio que eu acho super válido os outros gêneros, adoro ver e já escrevi outros, mas trazer a comédia romântica num período que a gente está com tantas dificuldades, tantos problemas, traz também uma esperança, que eu acho que a novela vai discutir também, a superação, porque as pessoas passam por tantos problemas, têm passado por tantos problemas, e os personagens também vão ter suas dificuldades, mas vão se superar, né? E como aconteceu em Dias Melhores, mas aqui acho que está mais evidente essa mudança na vida de todos.
né? E como eu já falei, não tem assim alguém que vai ser sempre de uma maneira. Por mais que o personagem possa começar a novela de um tom, por exemplo, mais arrogante, bate em todo mundo, não tem. Mas, exemplo, uma pessoa que é briguenta, dá porrada na turma inteira. Então, por que ele é assim? O que ele pode mudar? Por que ele vai mudar? Então, eu acho que esse decorrer dos personagens é algo também vai acontecer. E outras coisas que eu tenho, né, pensado para trazer ao público é muito essa questão, uma palavra que eu tenho destacado muito em depoimentos e nas notícias, popular, pop. Né? O pop na novela, ele vai desde as escolhas da própria trama, então a personagem que tem um canal no YouTube, né? Personagens que têm um personagem, no caso, administra uma ONG, que é algo que tem sido muito discutido, né? As questões sociais, né? Também tem a própria questão do elenco. A gente, por exemplo, você entra no grupo do Facebook e vê uma chamada de uma novela como a Manu Gavassi, pode te interessar. A mesma coisa a música. A música da Isa, na abertura, na chamada de elenco, pode atrair. E são músicas também que eu adoro. Então, para mim, foi um grande casamento entre isso. Eu acho que também, a minha próxima pergunta tem muito a ver com isso também, né? Com a popularidade, com o popular. É que você, mais uma vez, como em Dias Melhores, incluiu a questão da superação dos desafios da vida, né, tudo mais, também trazendo um viés adulto, né, meio que para dizer que, gente, eu estou falando sobre uma visão adolescente, uma visão mais jovem, mas isso não quer dizer que seja uma trama com assuntos estritamente para o público jovem, né, somente para o público jovem. E aí você inclui uma personagem de humor que me lembra muito a Teca na questão da construção da superação, que é a Selma, né, que é a Olivia Araújo, que é vivida pela Olivia Araújo, que tem um drama muito interessante, mas um drama assim interessantíssimo porque é a realidade. A história dela, né, que ela vende bolo de pote na faculdade para pagar a faculdade, né? Ela tem a bolsa, mas ela ainda ela paga um pouco. Sim. Então, e aí ela vai, aquela superação de... Isso acontece demais, pelo menos na minha faculdade tem muitas pessoas lá que vendem bolo de pote, estrogonofe, muita gente vende estrogonofe, enfim. E aí você traz isso, mas aí você também traz uma outra que eu considero uma protagonista, grande protagonista adulta da novela, e que isso vai ser justificado até o capítulo 8, né, por aí, mais ou menos, que é a Cássia da Dira Paz, né? Porque muitas pessoas podem achar que a Dira Paz vai ter um papel inferiorizado por conta desse triângulo amoroso, né, que é formado pela Duda, pelo Fabrício e pelo Bernardo. O que a gente pode esperar de Cássia e Selma, esses dois polos da ação adulta da novela? Então, a Selma, né, é uma personagem mais velha, né, vivida pela Olivia Araújo, e que está ali na faculdade ela retorna, né, ao ensino superior após anos da conclusão do seu ensino médio. Então, é uma mulher que estudou, né, depois de mais velha, ela está super empenhada e ela tem muitas dificuldades. Como você falou, é um espelho de muitas pessoas que vivem isso. Eu tenho amigos mesmo que vendem palha italiana, que vendem doce na faculdade. Eu acho que isso também traz muito. Quando a gente vivencia, quando a gente começa a fazer as coisas, né, na nossa vida pessoal, a gente começa a ver e começa a também mostrar isso na nossa trama. Porque agora, como eu estou com um olhar diferente, eu posso trazer coisas que, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu não poderia, ou pelo menos se eu fosse fazer uma trama de faculdade, ia ser algo mais estereotipado, algo que eu já vi na TV, na série americana ou na Malhação. Então, talvez não fosse algo tão próximo como que é algo que eu tento trazer. Acho que os personagens adultos têm a sua força também, né? Você falou da Cássia, que é a mãe do Bernardo, vivido pelo Danilo Mesquita. E a Cássia, ela tem um drama muito grande, assim como a Selma, que é essa questão de sustentar os filhos, de criar sozinha. Né? A Cássia não tem marido e ela sempre lidou muito com isso, com, né, a criação do Bernardo. Ela trabalha num restaurante como cozinheira, né, das sobremesas há muitos anos, antes do nascimento do filho.
E ela vai ter muito, sim, a sua importância ali depois, mais ou menos, do 8º capítulo, que é o segundo mês da novela. E aí a gente vai rever realmente quem é essa personagem. É óbvio que a gente já vai aparecer, todo mundo já vai conhecer. Só que a gente vai ver realmente qual o papel dela, sobretudo naquele núcleo central, naqueles três ali, Bernardo, Duda e Fabrício. Eu acho isso muito bom. E a outra pergunta, Vitor, é que é a última pergunta mesmo para finalizar, e depois a gente faz as considerações finais. Mas a outra pergunta era que eu percebi que você, durante a sinopse, incluiu, né, a sinopse foi disponibilizada também no site do Mega Pro, incluiu algumas peculiaridades. Então, por exemplo, você incluiu a questão dos quadrinhos no caso da Duda, e que eu acho interessante porque você consegue também dialogar com outro público também, que é um público mais nerd, né? Um público mais voltado para essa questão. Foi proposital ou foi uma vontade que você já tinha, um interesse que você teve em criar essa história dos quadrinhos para Duda? Então, como as pessoas já devem ter percebido nas chamadas, a Duda é uma personagem que tem a sua timidez, mas ela tem um canal no YouTube. As pessoas não vão entender. Um exemplo simples sou eu aqui, por exemplo, né? A Duda tem também um pouco das características de outras pessoas que eu conheço. E de mim. Fazer vídeo para mim aqui é tranquilo e tal, mas às vezes na minha sala de aula, na faculdade, eu sou mais retraído. Então a Duda tem muito disso. Ela faz o vídeo dela no canal dela, só que para os amigos dela ela não fala, ela é super calada, né? Tem também toda uma vergonha ali. E aí a Duda tem esse canal. O motivo do gibi, né, das histórias em quadrinhos, foi porque eu pensei, poxa, eu vou trazer então, ela vai ter um canal. E aí eu fiquei pensando, quebrando a cabeça. Do que vai ser o canal dela? E como ela é uma personagem muito tímida, não poderia ser nada que fosse, né, de maquiagem, de beleza. Né? Também não é algo que com que ela se preocupa. Então veio essa ideia minha de trazer o gibi, trazer a leitura, trazer também o nerd. Tem várias cenas dela ao longo da novela em que ela aparece gravando os vídeos para o canal, dando dicas do gibi. Então, né, das histórias em quadrinho, eu acho que também tem esse resgate, porque ela tem os gibis na novela, histórias em quadrinho muito antigas. E também tem a função do pai dela nisso. O pai é quem incentiva, o pai é quem vai atrás dos colecionadores comprar os gibis antigos né, de colecionador. Então, ela vai mostrando isso para as pessoas e também, acho que eu tô falando muito essa palavra também, mas ela tem uma relação muito especial com esse pai, com Moisés, que sempre está ali junto dela, sempre incentiva, e mesmo quando ele passa por apertos financeiros, ele não quer abrir mão, ele quer continuar, ele quer que ela continue estudando e gravando e se dedicando. Eu falei que ia finalizar, mas é porque você me falou isso, eu lembrei de uma coisa, que é sobre a importância que você deu na quebra dos paradigmas sociais que a gente vivencia hoje, né? A questão do pátrio e o poder do pai, porque na novela a Duda não é bem o pai dela, o Moisés, que é quem dita as regras da casa, né? E Uhum. também a questão do protagonista negro e disso ser uma coisa natural e não um protagonista negro para poder falar sobre racismo, mas sim um protagonista negro ocupando um lugar que poderia ser ocupado por um artista branco, mas essa preocupação você acredita que isso seja uma tendência do próprio Megapro? Ou como você chegou a essa conclusão? Conversou com o diretor de produções? Ou como você chegou à conclusão de que era importante, por mais que você estivesse apresentando uma novela solar, de comédia romântica, esses compromissos sociais? Então, esses compromissos a gente tem discutido muito no Mega Pro. Acho que é uma grande preocupação da equipe, né, da direção no geral, do Wesley, que sempre conversa, né, a escalação do próprio Gabriel Fuentes para viver o Fabrício foi uma sugestão do Wesley. Assim como a Duda foi do João, né? E a do Bernardo foi minha. Então, esse trio tem ali os três, né? Nós três, cada um indicou um. Mas tem sim essa preocupação até, né, com outros personagens. A própria Selma tem essa questão social dela, que é muito forte, né, para ela, porque ela não aceita quando o Fabrício vai querer fazer apelido para ela. Porque ele, né, isso, gente, não é spoiler, porque é o primeiro capítulo, as pessoas já vão ver isso. Ele vai apelidando e ela não aceita, porque para ela não dá. E isso também é uma coisa importante de ser
vista e reconhecida. E também outros papéis, né, que também acho que acompanham o que a gente vem vendo na nossa realidade. Então, a professora Silvia é uma professora universitária negra, vivida pela Cris Viana. Muita gente pode achar, poxa, mas na minha universidade só tem professores brancos. Mas então, a gente vem também com os avanços, é importante que a trama também acompanhe. Se eu botar na minha novela só professor universitário velho, branco, pode ser a realidade de uma pessoa, só que não é do país. A gente vê um país que vem, sim, mudando muito isso. E aí, com professores jovens, negros, engajados, né? E também brancos, engajados, enfim, de uma maneira geral, né? Essas mobilizações, eu acho que é sempre importante a gente trazer, né, esses personagens, e não só trazer o negro para discutir racismo, mas também para naturalizar a presença dele Com ali. certeza. É verdade. Vitor, então o que a gente pode esperar de Caros Amigos Ricos a partir da... É terça-feira, dia 8, não é? Terça-feira, dia 8. A partir da terça-feira, o que a gente pode esperar? Então, podemos esperar uma trama que vai trazer uma grande leveza, né? Vai trazer os grandes tons e grandes marcas da comédia romântica. Então, vamos ter personagens engraçados, mas também o humor vai estar muito ali em todos. Né? Óbvio que não são todos exatamente, mas muitos personagens não vai ter assim, especificamente, esse personagem aqui só faz palhaçada, é só humor. Não, mas todos os personagens têm as suas camadas. Então é uma trama que vai trazer isso, que vai trazer também duas coisas muito importantes. A primeira é a amizade e a segunda é o dinheiro. Então, até que ponto a gente vai conseguir equilibrar, né, essas duas coisas? Então, a Duda se vê muito num dilema quando ela tem um menino que ela é afim, que é o Fabrício, que é o menino que tem dinheiro, e o menino que se declara para ela, que é o amigo dela, que é o Bernardo. Então, ela vive muito disso. E também, óbvio, de outras coisas, né, que a gente vai descobrindo ao longo da trama. Então, a trama, no geral, vai trazer jovem, vai trazer também questões maduras, questões adultas, questões importantes, mas, no geral, eu definiria como a leveza mesmo, que eu acho que já posso ter repetido 20 vezes, mas é uma trama que você não vai esperar ali para ver assassinato. Óbvio que uma vez ou outra, algo excepcional pode ter, só que é uma trama daquela proposta mesmo, mais, não digo simples, mas jovem, né? É isso. Então, até dia 8, que dia 8 teremos a grande estreia de Caros Amigos Ricos. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, uma novela assim muito bem escrita, pelo que eu já li, pelo que eu já acompanhei. E eu acho que a gente está voltando com tudo para o gênero, com uma trama de fato que merece atenção. Eu acho que vai ser muito bom, muito enriquecedor para o nosso catálogo. E nesse novo Eu momento, acho que a agradeço, primeira João. trama... Não, a primeira foi Em Nome da Justiça, eu acho, né? Mas a segunda trama desse novo momento nosso, como uma só Mega Pro, né? Só a Mega D. Então, beijo para vocês e até terça-feira com Caros Amigos Ricos, com Vitor Abu e companhia. Obrigado, pessoal. João, antes de encerrar, eu gostaria, né, o convite já foi feito, mas também agradecer muito a toda a equipe, porque essa trama tem sido um grande trabalho de equipe, né? A gente tem toda a direção, o Everton, que tem se empenhado muito na divulgação comigo, o João e o Wesley na consultoria de texto, além, claro, do Lucas Luciano, do João Monteiro, que são os responsáveis pela direção artística, né? Confeccionando o nosso logo lindo que está aqui. Tem também a abertura e a chamada de elenco feita pelo nosso querido Renan Lopes, que arrasou e vocês vão poder conferir. É isso, pessoal. Muito obrigado, João. Obrigado a essa equipe maravilhosa e a vocês, leitores. Espero todos no dia 8, às 21 horas. Caros amigos ricos, toda terça e quinta aqui no Mega Pro. Obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado. Tchau.